Amados irmãos, em Cristo Jesus, pela graça de nosso Senhor, pela sabedoria que o Espírito Santo tem depositado em nosso ser, nós aqui prosseguimos neste maravilhoso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, o Senhor nos concedeu uma porção maravilhosa que vai dar conta do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, dos versículos do 26 até o versículo 40. Mas antes de nós adentrarmos nesse conteúdo, eu gostaria de voltar ao próprio capítulo 8 e pensar, elencar alguns versículos que vão dar conta da questão da perseguição, do poder do evangelho e da vitória realmente que o poder de Deus concede por conta do evangelho, em meio às perseguições, em meio a tudo aquilo que se apresenta como oposição. Então, eu gostaria que nós fôssemos, eu vou ler alguns versículos do capítulo 8, para que a gente também se situe na condição do que vai acontecer hoje nesse episódio de Filipe e o eunuco, que dá conta aqui dos versículos do 26 ao 40. Então, ainda no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, eu vou ler alguns versículos, eu vou numerá-los e vou fazer a leitura, para que os irmãos possam compreender, porque eu vou fazer uma introdução, ainda antes de adentrarmos nesse conteúdo do batismo do eunuco e a participação de Filipe, sobre a questão de perseguição, o poder do evangelho, né? Isso é importante. Então, meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O versículo 1, tirando aquela porção que tem Saulo consentia na sua morte, é um tema que ali diz, a primeira perseguição à igreja. Então, o versículo 1 diz assim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Versículo 4. E aí a questão de Filipe pregar na Samaria, é importante. E nós vamos ver a atuação desse Filipe, que vamos ver hoje uma segunda atuação, é a primeira atuação dele aqui. Então, versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Versículo 6, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Versículo 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. E, por fim, o versículo 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. E agora, meus irmãos, também como introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da perseguição, sobre o poder do evangelho e a capacidade que Deus tem de transformar realmente toda essa oposição, toda a perseguição em algo que possa redundar para o avanço do evangelho. Então, essas palavras eu vou ler, porque eu fiz um textozinho aqui para ler para os irmãos, e aí eu queria que vocês prestassem atenção. Então, há uma coisa muito mais forte que todos os exércitos do mundo. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a dinamite de Deus para derrubar as barreiras do pecado. Até o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a igreja é judaica. Então, nós vimos todas as experiências ali de conversão de judeus, sejam os próprios judeus aramaicos, né, aqueles originados ali mesmo em Jerusalém,
sejam aqueles da dispersão, os helenistas. Já o capítulo 8, que é esse que nós estamos estudando, ele é uma dobradiça, é um ponto de inflexão, porque o evangelho, a partir daí, desse capítulo 8, ele alcança a Samaria, que é, como os irmãos sabem, aquele povo que é misturado, é um povo meio judaico e meio gentílico, né? E o Senhor, os irmãos se lembram, que ele tinha dado uma promessa em Atos dos Apóstolos, ele tinha falado lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que nós vimos até o capítulo 7, né? Mas agora vai expandir. Aí ele vai dizer, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, isso aqui é uma progressão do evangelho que o próprio Senhor deixou para os apóstolos. E o Espírito Santo, agora trabalhando, vai fazer com que esse objetivo seja alcançado. Nós vimos até o capítulo 7 a pregação com os judeus. Neste capítulo 8, já estamos aqui com os samaritanos e com, que se pode dizer, um proséito, um meio proséito. E a partir, no caso do capítulo 10, nós vamos ver o evangelho agora sendo da forma gentílica, alcançando, como o Senhor disse, a todos os confins da terra. Então, isso é maravilhoso e nós podemos desfrutar disso, saber que o Senhor tem seu propósito e ele vai levar a cabo. E ele mesmo orientou os seus discípulos como seria. E nós estamos trabalhando, vendo em Atos Apóstolos essa progressão maravilhosa. E aí, meus irmãos, podemos dizer que, como lemos lá na questão do capítulo 8, lá na introdução dele, no versículo 1, vai falar de uma novidade, uma coisa que talvez nos assuste, que é o problema da perseguição. Mas nós podemos dizer que a perseguição é o vento que atiça o fogo do Espírito Santo. A perseguição, em vez de destruir a igreja, promove a sua expansão. A perseguição não labora contra a igreja, mas a seu favor. Então, os irmãos viram que a questão da perseguição, naquele momento lá no capítulo 8, no início, ela provocou a dispersão. Mas nós vamos ver que essa dispersão ela é necessária para que o Senhor, para que aquilo que o Senhor diz possa se cumprir. O evangelho vai sair de Jerusalém, vai até a Samaria e vai alcançar os confins da terra. Essa é a expansão do evangelho mediante a perseguição e a dispersão que houve. Então, isso precisamos compreender. E falando um pouco sobre a dispersão, porque nós temos a questão da dispersão que havia entre os judeus, né? Quando os judeus houve aquela questão de que os judeus foram expulsos, né, de Jerusalém, todas aquelas cidades, houve a dispersão deles pelo mundo. E o que se tinha de entendimento com relação à dispersão no Antigo Testamento é que aquela dispersão era um justo castigo de Deus por desobediências praticadas, e nós sabemos disso. Mas essa desobediência praticada, ela teve um objetivo, porque agora no Novo Testamento nós podemos olhar para aquela dispersão dos judeus, né? Um meio divino que houve para que houvesse realmente uma providência divina agora para que esse evangelho, que agora vai ser alcançado a todo mundo, essa base, né, que é os judeus dispersos, pudesse realmente ser, como se diz, uma cabeça de ponte ou um local de amparo, de suporte, para que o evangelho agora possa alcançar todo mundo. Então, nada do que o Senhor faz é sem propósito. Essa dispersão dos judeus, ela foi uma alavanca muito importante agora para a propagação do evangelho. E aqui o caso que nós vamos ver hoje, esse eunuco, na verdade, é alguém, pode-se considerar um gentio, na África, na Etiópia, e como lá existe a dispersão, existem judeus lá, ele realmente, através desses judeus que estão dispersos na região onde ele vive, onde ele vivia,
ele pôde realmente chegar ao conhecimento do Deus de Israel. Então, veja como essa dispersão do Antigo Testamento dos judeus foi importante para a propagação do Evangelho. Né? E ainda falando sobre a perseguição, né? A perseguição ela pode ser comparada como o vento em relação à semente que serve para espalhar. Então, nós sabemos que o vento tem a propriedade, né, de fazer com que as sementes sejam levadas a lugares distantes. E, da mesma forma, a perseguição que houve, que nós estamos aqui vendo no capítulo 8, ela realmente serve como vento. Vai ser lançada agora aquela sementeira que nós vimos até o capítulo 7, que foi produzida em Jerusalém, agora é a hora dela ganhar a Samaria e os confins da terra. Então, veja como é importante. Os crentes foram espalhados pela perseguição, e nós lemos isso lá no capítulo 8. Porém, aqui, nesse mesmo texto, vai dizer que os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E até uma observação, porque num dado momento da nossa caminhada cristã, houve uma crítica, e nós sabemos disso, onde nós participávamos, criticavam os apóstolos porque eles permaneceram em Jerusalém. E não deve ser entendido bem dessa forma como crítica, porque eles não fugiram de Jerusalém porque é dever de um bom pastor dar a própria vida em defesa de suas ovelhas, quando elas podem vir a ser atacadas. Então, nós vemos no prosseguimento do capítulo 8 a questão de Saulo, a perseguição de Saulo aos cristãos. Então, os apóstolos eles permaneceram em Jerusalém justamente para dar a proteção necessária às suas ovelhas que estavam agora se dispersando, indo para outros locais para pregar o evangelho. Então, nós não podemos criticar essa atitude dos apóstolos de permanecer em Jerusalém. Eles estavam ali realmente como bons pastores, dando a própria vida em defesa de suas ovelhas que estavam agora chegando a outros rincões, né? Dentro daquela progressão do evangelho que o próprio Senhor deixou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E outra coisa sobre a perseguição é que ela não é um acidente de percurso, mas uma agenda programada pelo próprio Deus. A perseguição também nunca destruiu a igreja, ao contrário, ela largou suas fronteiras. E uma outra coisa também é que a palavra traduzida por dispersa ou dispersão é o mesmo termo usado, isso aqui na origem, né? Na origem da palavra, é o mesmo termo usado para indicar sementeira, semeadura ou espalhar sementes. Então, veja essa ligação entre dispersão e semeadura. Muito interessante. Ainda sobre a perseguição faz com que a igreja, a perseguição faz com a igreja o que o vento faz com a semente, espalhando-a e aumentando a colheita. Os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus. Então, até o capítulo 7, nós vimos essa semeadura, essa semente sendo produzida. E a perseguição foi usada agora por Deus para plantá-los em novo solo, a fim de que dessem frutos. E aí há um provérbio muito interessante também, não só que fala da questão da perseguição, mas agora vai falar dos mártires. O provérbio é o seguinte: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E aí até os irmãos se lembram que eu fiz um comentário sobre este livro, né, o livro dos mártires, que aqui nós vemos realmente, são páginas aqui de sangue, mas tudo isso que está aqui, esses homens e mulheres, não posso esquecer disso, que foram mártires, eles realmente foram a semeadura do próprio Senhor para que até os confins da terra, o evangelho chegasse e o nome de Jesus fosse glorificado. Então, meus irmãos, com essas breves considerações, eu queria agora fazer com que nós adentrássemos no conteúdo de hoje. E aí a forma com que eu vou fazer é a leitura de cada versículo e as explicações devidas. Então, eu pediria que os irmãos, que nós pudéssemos agora, no capítulo 8 de Atos, passarmos realmente ao conteúdo, que é dos versículos 26 ao 40. Então, o versículo 26
ele diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Meus irmãos, a primeira coisa que eu vejo aqui interessante se falar é o seguinte: a primeira pergunta é: quem é Filipe? Porque às vezes a gente pode confundir e dizer assim: não, Filipe aqui é o apóstolo do Senhor. Quem é esse Filipe? E aí nós vamos verificar que, se formos direcionados a dizer que Filipe é o apóstolo do Senhor, nós não vai estar muito correto. Por quê? Porque lá no próprio versículo, no capítulo 8, no meio do capítulo 8, versículo 1, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Então, a conclusão, embora o nome é igual, Filipe com I e o E, é o mesmo do apóstolo. Há um Filipe que não é o apóstolo. E quem é ele? Aí nós vamos para o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos se lembram? Então, podemos voltar ali ao capítulo 6, eu vou ler do versículo do 1 ao 5, que aí vai esclarecer quem é Filipe. Filipe é um diácono aqueles 7 escolhidos, né, que está aqui. Então, o texto lá diz, para a gente saber que esse Filipe não é o apóstolo, é o diácono. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Versículo 2. Então, os 12, Filipe é um deles, né, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. 3. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Versículo 4. E quanto a nós, e Filipe é um deles, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. 5. O parecer agradou toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E agora vamos ver aqui, Filipe, o mesmo nome do apóstolo, porém aqui é o diácono, que é o que vai estar lá naquele episódio na Samaria e também lá com o eunuco. Então, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E nós sabemos que Lucas faz referência desses 7 diáconos apenas a Estevão, que nós estudamos, né? Estevão, que é aquele helenista que a preocupação dele vai ser pregar o evangelho para aqueles judeus que são da língua grega. E nós tivemos um contato agora com Filipe, quando entramos no capítulo 8, na questão de Filipe na Samaria, com os samaritanos. Então, é importante a gente definir quem é esse Filipe, não é o apóstolo, é o diácono. Tá? Então, vamos voltar agora a mais explicações do versículo 26. Eu vou pegar aqui o fim do versículo 26, que diz assim: ele recebe a ordem do anjo do Senhor, como diz aqui, ele se dispõe e vai para o lado do sul, a caminho que desce para Jerusalém, que foi a ordem que ele recebeu do anjo. Diz assim no final: ele se levantou e foi. Meus irmãos, aqui tem uma comparação muito evidente que nós podemos fazer entre a obediência de Filipe, prontamente, a essa ordenança do anjo, e um contraste que nós vimos lá no livro de Jonas. Isso é importante a gente pontuar, e aí eu queria abrir o livro de Jonas, porque eu vou ler dos versículos do 1 ao 3. Então, lá no livro de Jonas, diz assim, o capítulo 1, os versículos de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que era para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Então, nós podemos fazer uma comparação, né, entre Filipe e Jonas, na questão da obediência. Por quê? Porque vejo que Jonas, diante daquela ordem do Senhor, ele começou a ponderar, né? Começou a ponderar, mas por que Nínive é uma cidade de pecadores, o Senhor vai acabar condenando, eu não vou, isso, aquilo. E vejam que aqui, pela proposta que o anjo dá a Filipe, poderia ser objeto de qualquer questionamento dele. Por quê? Porque quando diz aqui, dispõe-te, vai para o lado do sul, há interpretações que dizem que essa disposição, esse caminho que o anjo está abrindo para Filipe, e é que ele tome um caminho que vai de Jerusalém para Gaza. E, pelo que a gente estudou aqui, naquela época existiam duas estradas de Jerusalém para Gaza. Uma de maior frequência, uma estrada que tinha realmente uma quantidade de pessoas que se deslocavam mais, uma estrada em melhores condições, e uma outra, como diz aqui, que se acha deserta, uma estrada de pouco uso, de pouca utilização, por conta que era uma estrada, talvez, assim, menos preparada, com um clima mais agressivo. E aqui, tudo que a gente pode pensar de negativo pode ter passado pelo Filipe, assim como lá com Jonas. Jonas traçou um quadro em sua mente e resolveu desobedecer. Aqui, Filipe viu um quadro realmente de coisas assim, muito agressivas. Ele ia por uma estrada mais deserta, e aqui, quando diz que vai para o lado do sul, a interpretação de que esse caminho que ele adotar é um caminho feito ao meio-dia. Então, um caminho sob intenso calor, no deserto. Nada disso atrapalhou realmente Filipe de decidir e obedecer à ordem, diferentemente lá de Jonas, que ponderou e resolveu fugir da presença do Senhor. Então, é importante deixar essa questão da obediência de Filipe, como nós vimos lá como Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, não podemos dizer também que Filipe não era. Filipe era um homem também cheio do Espírito Santo, um homem obediente, um homem que realmente, ao escutar a voz do anjo, ele prontamente obedeceu. Isso é maravilhoso, isso tem que ser exortado com relação a Filipe, né? Ele se levantou e foi, ele não ponderou, ele imediatamente cumpriu a ordem. Então, é bom que se diga isso. Ainda é bom que se diga que essa estrada que liga Jerusalém a Gaza é uma estrada que tem mais ou menos 100 quilômetros. Nós não sabemos se Filipe percorreu toda essa estrada, mas sabemos que é uma estrada longa. Isso tudo poderia perturbar Filipe e desafiá-lo a não aceitar essa ordem do anjo. Mas Filipe não assim agiu. Então, louvado seja o Senhor por esse homem escolhido, como nós vimos no capítulo 6, homem realmente cheio do Espírito Santo, e que aqui está demonstrando sua total obediência à ordem do Senhor. Então, meus irmãos, eu queria também comparar a questão desse meio-dia, né, de uma coisa que aconteceu lá com o próprio Senhor. Os irmãos se lembram em João, capítulo 4, aquela questão de que o Senhor, deixa eu só abrir aqui, quando o Senhor lá diz, deixa eu só abrir João 4, a mulher da Samaria, que lá no capítulo 4 do Evangelho de João, o Senhor diz assim, que era necessário atravessar a província da Samaria, porque o objetivo do Senhor era alcançar essa mulher samaritana. Da mesma forma, essa ordem do anjo, era necessário que Filipe alcançasse esse eunuco, esse homem que realmente o Senhor vai iniciar o seu processo de evangelização, alcançando não só os judeus, mas agora esses que podem se dizer que são prosélitos. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas essa mulher da Samaria, nós sabemos que o Senhor chegou naquela região onde ela estava, sabendo que ela ia ao poço ao meio-dia, o Senhor estava lá, porque lá diz, no próprio capítulo 4, no versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é o meio-dia. E aí o Senhor sabia que essa mulher samaritana ia até lá. Então, uma comparação
com esse episódio de Nosso Senhor com relação à mulher samaritana, a importância que foi do Senhor ir até essa mulher e do que, a partir do momento que o Senhor abriu a visão espiritual dessa mulher, o que ela pôde fazer com relação àqueles que moravam no povoado onde ela habitava. Então, voltando, nós vamos agora para o versículo 27. Eu queria também trazer, além dessa questão do meio-dia, que se encontra em Atos, capítulo 22, da questão do meio-dia, essa plena luz, Atos 22, o versículo 6, que fala sobre a conversão de Saulo, que diz assim: Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E aí podemos ir agora ao versículo 27. Então, só voltar aqui em Atos, o 27. Diz assim, o versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, viera adorar em Jerusalém. Então, sobre esse versículo 27, a primeira coisa que gostaria de deixar para os irmãos é que essa questão desse nome Candace aqui não quer dizer que Candace é o nome de uma rainha, mas o nome Candace é um nome pessoal, não é um nome pessoal, mas sim um título dinástico da rainha-mãe que exercia certas funções em nome do rei. Então, é só para deixar isso, para a gente não dizer que Candace é uma rainha, mas sim um título que é dado à rainha-mãe, à mãe do rei. E ela tinha o poder de exercer certas funções em nome do rei. Tá? Esse etíope, né? Este africano, esse negro africano, ele era, pelo que nós vimos aqui, um tesoureiro ou um ministro das finanças. Então, um alto oficial. E aí, há uma questão de que, quando aqui cita que ele é um eunuco, há um entendimento que tanto ele pode, e aí é a interpretação que cada um pode dar. Ou ele é um eunuco, como a gente sabe, aquele que é separado para cuidar das mulheres, e aí ele é castrado, o que não parece o caso, porque também se denominavam a esses homens que tinham um alto cargo oficial, também eram chamados de eunuco. Então, pode-se haver a interpretação tanto que ele é o eunuco, no sentido literal, de que era um homem castrado, né? Mas não é muito adequado, porque esses homens que assim eram castrados eram para cuidar de harém de mulheres. Não é a função dele aqui. Ele era um oficial, no caso, era um homem que tinha uma função alta, era um tesoureiro ou um ministro das finanças, então, que também era chamado como eunuco, só para a gente poder entender isso. E aqui diz que ele vier adorar em Jerusalém. Então, o que significa? É aquela questão que eu já falei para os irmãos da dispersão. A dispersão que houve, né, os judeus foram espalhados pelo mundo, lá, tanto no Egito como na Etiópia, havia ali judeus, né, como os helenistas, que eles falavam em grego, né, e que estavam ali nesses locais distantes, e que eles, claro, reuniam-se em sinagogas, e muitos deles eles atraíam os gentios para que pudesse vir a adorar o Deus de Israel. Então, o que se presume aqui é que esse etíope, né, deveria frequentar alguma congregação judaica lá na terra dele, onde ele morava, e aí, claro, pela questão da conversão dele, de ser um prosélito, né, alguém que é temente a Deus, mas não é judeu, ele tinha essa questão de, pelo que ele aprendeu ali, de que sabia que haveria aquelas festas em Jerusalém, ele foi a Jerusalém para adorar. Então, trata-se de um prosélito, se ele não for esse eunuco, literalmente, ou um semiprosélito, que é aquele que, infelizmente, pela questão da extirpação, né, de seus órgãos, ele não pode, ele adquiriu essa condição de ser o eunuco no sentido literal da palavra. Então, vamos agora avançar. Ainda é importante dizer que para os judeus existiam 4 categorias de pessoas, espiritualmente falando. Os próprios judeus,
né? Os samaritanos, que os irmãos sabem que eles são um misto de judeus e gentios, né? Os prosélitos, que são aqueles que não são judeus, mas que são tementes a Deus, aqueles que alcançaram realmente o Deus de Israel, e aí aquela questão da dispersão, como foi importante para que houvesse esses prosélitos, e, por fim, os gentios, que é aqueles que realmente não são tementes a Deus. E aí nós sabemos que, como vimos lá, que o Senhor realmente, no seu progresso, no progresso do Evangelho, o Evangelho alcançaria os judeus, os samaritanos e até os confins da terra. Então, alcançaria os prosélitos e os gentios. E dentro de dentro do que havia no judaísmo, né, só os judeus poderiam ser alcançados. Os samaritanos, os prosélitos e os gentios, esses havia uma barreira para que eles pudessem ser alcançados pelo que os judeus pregavam, né? Então é importante a gente saber que esse preconceito do judaísmo foi quebrado pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. As barreiras foram destruídas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, só um pouco, se nós adentrarmos na questão de que esse eunuco, ele literalmente é um castrado, nós vamos lá em Deuteronômio 23:1, para mostrar que a situação dele não era muito adequada. Mesmo que fosse um prosélito, também não. Mas em Deuteronômio 23:1 diz o seguinte: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Então, vejam essa questão de que as barreiras, né, que o judaísmo impôs. E aí mesmo nós podemos também mostrar que o próprio Antigo Testamento, embora nós lemos aqui as barreiras que impediriam pelo judaísmo desses samaritanos, os prodégios de alcançarem realmente a salvação, mas nós temos no próprio texto do profeta Isaías, e aí eu queria fazer a leitura, deixa eu só encontrar aqui Isaías capítulo 56, os versículos de 3 a 7. Então, isso aqui é a libertação, né? Mesmo embora essas barreiras que o judaísmo teve que realmente adotar, mas nós vemos no próprio profeta Isaías a libertação dessas categorias que jamais poderiam chegar à condição dos judeus, e que só o evangelho é capaz de remover essas barreiras. Então, Isaías 56, do 3 ao 7, eu vou fazer a leitura. Lá diz assim, é uma esperança, né, para essas barreiras. Lá diz assim: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Versículo 4, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Versículo 5, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Versículo 6, aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Versículo 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, o judaísmo não se verteu a esses versículos, mas o evangelho veio para quebrar essas barreiras. Louvado seja o nome do Senhor. E também nesse mesmo propósito, nessa libertação, nós podemos nos valer também do que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 8. Então, 1 Reis, capítulo 8, os versículos do 41 ao 43, que dizem assim, 1 Reis, capítulo 8, versículos 41 ao 43. Também ao estrangeiro que não for do teu
povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. E aqui é o caso do nosso eunuco. Porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa. 43 e último. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um primeiro africano a ser salvo e enviado como embaixador de Cristo. Então, veja a propagação do evangelho, assim como o Senhor disse lá em Atos capítulo 1. O evangelho, ele iria expandir, primeiro em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda podemos nos valer do que se encontra em Salmos 68, que vai dar uma demonstração do que esse eunuco está fazendo. Isso está aqui, maravilhosamente está aqui em Salmo 68, versículo 31, que diz assim, Salmo 68, 31. Vejam como é aplicável ao nosso eunuco. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí podemos também ainda fazer um comentário dentro desse versículo 27, na questão de que aqui fala da Etiópia, né? E a Etiópia, na época do Antigo Testamento, corresponde a Cush. E nos dias de hoje, a Etiópia, essa região onde havia esse reino, né, do qual esse eunuco era um alto oficial, é a região do Sudão, tá? E aí, prosseguindo, vamos agora ao versículo 28. O versículo 28 diz assim: estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, aqui é importante dizer, como nós vimos, esse eunuco, ele era um alto oficial, né? Um embaixador, um superintendente, um homem que cuidava das finanças. E, com certeza, o seu carro, o carruagem, era um carro oficial, uma carruagem oficial. Então, quem avistasse essa carruagem iria ver que ela era distinta, ela não era uma carruagem comum. Quase que certeza tinha as marcas, né? Algum emblema, alguma coisa que demonstrava a quem pertencia, a que reino, ou a que governo, ou a que autoridade ele pertencia. Então, não era uma carruagem comum, né? E aqui ainda tem essa citação de que ele vinha lendo o profeta Isaías. E aí, aquilo que nós vimos, que esse oficial, esse eunuco etíope, esse africano, ele, como nós já dissemos, ele foi convertido, pelo que parece, lá com os gentios, os judeus da dispersão. E aí ele foi dispersado, ele foi levado a ir a Jerusalém, né? A conhecer esse Deus de Israel. E aí ele vai a Jerusalém com essa finalidade. Tanto que ele vai dizer que ele foi adorar em Jerusalém. E é importante essa questão dele cumprir essa, como se diz assim, esse preceito dos judeus, né, ir às festas, e ele assim faz, né? Importante que ele vai a Jerusalém para adorar. Então, ele vai com toda a sua disposição de adorar a Deus em Jerusalém, mesmo sabendo a condição dele, que é um prosélito, que ele não é um judeu, mas ele tem um coração para o Senhor. E isso é maravilhoso, né? E aqui diz que, pelo que se presume também, na ida dele a Jerusalém, ele deve ter adquirido o livro do profeta Isaías. O livro, no caso, que ele é um oficial lá da Etiópia, a língua dele, pelo que se presume, ele fala grego. Então, ele deve ter, nessa viagem a Jerusalém, nessa adoração que ele fez a Jerusalém, ele deve ter comprado uma versão do texto de Isaías, do profeta Isaías, na versão em grego. E aí ele está, nessa viagem de volta, lendo, né, esse conteúdo. E aqui é importante dizer
e que ele, para que ele, aí nós vamos colocar ele numa condição de que, para que ele possa, nessa viagem, ler o profeta, ele, consequentemente, deve ter escolhido, porque lembra que eu disse aos irmãos que havia 2 estradas de Jerusalém para Gaza, e aí aquela questão dele escolher uma estrada deserta, para que ele pudesse desfrutar melhor dessa leitura, uma estrada com menos movimento, com nada atrapalhando, menos barulho, isso é interessante falar. E outra coisa interessante é que, naquela época, o que se tinha de costume é que as pessoas liam em voz alta. Havia o costume de que, ao ler em voz alta, isso facilitava a memorização do texto lido. E que, se eu fosse fazer a leitura silenciosa, quase que praticamente tudo era perdido. Então, é comum, e isso aqui é uma coisa característica da época, que essa leitura por esse etíope, por esse eunuco, esse alto oficial, é uma leitura em voz alta. Então, ele está lendo o profeta Isaías em voz alta. E aí, agora, nós vamos fazer esse gancho, né, para que a gente possa entender a questão da aproximação de Filipe. Por quê? Filipe é uma pessoa, assim, que vai temer, qualquer pessoa natural temeria chegar diante de uma carruagem real, uma carruagem que representasse uma autoridade. A gente, até hoje, no dia de hoje, se a gente vê um carro oficial, a gente teme chegar perto. Não, ali tem autoridade, não posso chegar perto. E aí nós vamos ver que tudo isso aqui, Filipe, como está sendo objeto do Espírito Santo, a intrepidez dele vai vencer essas barreiras, né? E agora nós vamos para o versículo 29, que diz assim: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E aí carro, né, os irmãos têm que entender que é carruagem, não existia carro, né? Carro era uma carruagem. E aí é interessante que a gente pode questionar, mas como é que Filipe vai se aproximar de uma carruagem? Pode estar numa velocidade exagerada, e aí vale aquela questão de que, como esse eunuco ele quer desfrutar do texto do profeta Isaías, com certeza ele deve ter determinado ao cocheiro, né, aquele que conduz a carruagem, que fosse num passo o mais lento possível. Então, é possível, né, que Filipe, por essa questão do deslocamento em marcha mais lenta, Filipe possa se aproximar dessa carruagem. E aí, outra coisa favorável a ele se aproximar e poder realmente ali cumprir a ordenança do Espírito é que Filipe, como nós vimos, é um daqueles helenistas. Então, ele é um judeu que fala língua grega, que é a mesma língua que esse eunuco está a proclamar quando está fazendo a leitura do profeta Isaías. Então, veja que essa expansão do evangelho, há coisas miraculosas, mas há coisas humanas normais. Filipe foi usado não à toa. Filipe poderia se aproximar, se fosse talvez um judeu aramaico, né, como Pedro, o outro Filipe evangelista, aliás, Pedro, aqueles que eram aramaicos, né, talvez houvesse uma dificuldade de se achegar a esse eunuco. Já Filipe, não, ele já tem uma experiência da dispersão, então ele está mais capacitado a fazer essa abordagem. Então, veja que o Espírito Santo usa a capacidade humana para aquilo que Deus quer. Então, isso é importante dizer. A questão da velocidade vagarosa, então é possível com que Filipe, embora aqui diz que ele se aproxima do carro, ele corre, mas não é uma coisa exagerada. A carruagem está se deslocando numa passada bem lenta, até porque o eunuco quer desfrutar realmente do trecho lá de Isaías, do profeta Isaías. Então vamos agora ao versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vês lendo? Então, isso é maravilhoso, porque toda barreira que pode se lançar para que Filipe não cumpra aquela missão que o Espírito o delegou, que o anjo delegou, para realmente pregar o evangelho a esse eunuco, tudo isso é desfeito. Né? Veja que o Espírito Santo, isso não é obra do acaso. O Espírito Santo sabia que naquele momento em que houvesse esse encontro, esse eunuco estaria lendo o profeta Isaías. E vamos ver que mesmo ainda lendo o profeta Isaías, ele vai ler no conteúdo de profecia messiânica. Isso vai abrir muito mais a intrepidez de Filipe para se achegar a esse
eunuco, né? E aí, Filipe, quando chega e vê esse profeta, ou vê esse eunuco lendo o profeta Isaías, na mesma língua que ele, realmente ali é intrepidez e ele lança essa pergunta: compreendes o que vês lendo? Então, esse é o objetivo do Evangelho, né? Levar as pessoas a Jesus, explicar as Escrituras, que é isso que Filipe vai lançar como semente. Veja como é maravilhosa essa pergunta que Filipe faz ao eunuco, né? Claro que ele faz a pergunta e fica um pouco temeroso, né? Porque vai atrapalhar aquela leitura que o eunuco está falando, mas ele está ali pelo Espírito Santo. Então, vamos agora para o versículo 31, que diz assim: ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, veja que tudo isso é obra do Espírito Santo. Veja a questão da simplicidade, humildade do eunuco, né, dessa autoridade em responder dessa forma. Ele poderia muito bem dizer assim: não, isso não diz respeito, eu estou aqui lendo, não quero saber nada que você quer falar, não. Vejam que o Espírito Santo sabia com quem estava lidando, conhecia esse eunuco, conhecia realmente sua humildade, sabia que era um homem temente a Deus. E aí bate com aquilo que o Senhor já conhece os corações, o que está aqui demonstra isso, né? Filipe faz uma pergunta e esse oficial, que poderia muito bem se prevalecer da sua alta condição, ele não querer conversa, não querer abrir realmente seu coração para receber alguma coisa daquele que se aproximou. Mas não é assim que ele se comporta. Então, essa simplicidade, humildade, é importantíssima para que esse evangelho possa ganhar essa pessoa. E agora nós vamos para os versículos 32 e 33, que vai aqui demonstrar qual era a passagem, né, que o eunuco estava lendo. Então, diz assim: ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. E o versículo 33, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, esses versículos, o 32 e o 33, eles são o que se encontra, né, no próprio livro de Isaías, o capítulo 53, os versos 7 e 8, que dizem assim, capítulo 53 de Isaías, os 7 e 8. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. O 8. O juiz opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Então, esses versículos, né, de Isaías 53, do 7 e 8, são esses que estão aqui reproduzidos nos versículos 32 e 33. E aí eu quero me valer também, porque aqui vai dar conta, né, da experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, da questão dele como ovelha conduzida ao matadouro, um cordeiro mudo perante seu tosqueador, ele não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Essas palavras ditas pelo eunuco, como fizeram Filipe se lembrar do jardim do Getsemane, daquela prisão de Jesus Cristo, a condução dele até o sumo sacerdote, a acusação de que Jesus, né, ele em 3 dias levantaria o templo, a crucificação do Senhor, ele não abriu a boca, então tudo isso saiu nesse momento. Filipe pôde realmente recordar com relação à experiência da palavra, né, do que aconteceu com o nosso Senhor. Então, isso é maravilhoso. Mas eu também queria me valer do texto que diz assim, porque lá no versículo 33 diz: quem lhe poderá descrever a geração? Porque se ele morreu, como poderá haver uma geração depois dele? Mas nós nos valemos dessa questão da geração, o que se encontra em João capítulo 12, versículo 32. Porque Jesus Cristo morreu, então como ficaria uma geração? Como é que poderia haver descendentes se ele foi morto?
e não deixou sucessão, mas nós sabemos que a sucessão vem do que está aqui, em João 12, 32, que diz assim, João 12, versículo 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esta é a geração que foi gerada em nosso Senhor na cruz do Calvário. Aí ele atraiu a todos, e nós somos realmente a descendência dele. Nós não somos mais, pertencemos à descendência do velho Adão. Nós somos agora em Cristo Jesus, nova descendência. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vamos agora, continuando ao versículo 34. O versículo 34 diz assim: Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, meus irmãos, aqui, como sabemos, o eunuco não tem discernimento, e aí a intervenção de toda aquela obra do Espírito Santo, de apanhar Filipe, levar até aquele local para que realmente ele possa explicar as Escrituras, falar sobre Jesus, porque esse texto que aconteceu, que o eunuco estava lendo, tudo isso aí por providência divina. Há um propósito de que agora Filipe possa anunciar Jesus Cristo e pregar o Evangelho. Então, essa pergunta, o eunuco lê e pergunta: a que se refere? É o próprio profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? E nós sabemos que esse texto, há um texto maior em Isaías, que dá conta do meu servo, que vai falar realmente da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda como homem de dores. Isso se encontra lá em Isaías, começando o capítulo 52, do versículo 13 até o capítulo 53, versículo 12, que vão dar conta ali desse meu servo, esse ao qual o eunuco está perguntando. De quem ele fala? Fala do meu servo, de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, vamos agora ao versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, vejam que tudo isso providenciado pelo Espírito Santo. A ida de Filipe até esse eunuco, no momento em que Filipe encontra o eunuco, a leitura da profecia messiânica que se encontra lá em Isaías. E agora, Filipe pode realmente, mediante essa abertura que já há no coração desse etíope, Filipe agora pode anunciar Jesus, pode mostrar que este homem que foi conduzido como ovelha ao matadouro e que foi humilhado e que negaram justiça, esse agora é uma pessoa, é Jesus Cristo. E agora sua pregação vai mostrar toda a vida, sofrimento, morte, ressurreição de nosso Senhor e o arrependimento necessário e o batismo. Então, nós podemos dizer que aqui não diz, né? O que foi que Filipe, como foi que Filipe explicou? Com certeza, Filipe explanou as Escrituras, mostrando o texto que há em Isaías, que o eunuco estava lendo, apresentando Jesus como essa pessoa, e aí também podemos nos valer que Filipe deve ter se utilizado do que Pedro utilizou lá em Atos capítulo 2, falando das verdades, falando de Cristo e levando as pessoas ao arrependimento e, consequentemente, ao batismo. Então, embora aqui não haja essa referência, mas nós sabemos, porque no próximo versículo nós vamos ver aquela questão de que o eunuco se depara com a água e fala sobre o batismo. Então, todo o processo de pregação do evangelho que Filipe aqui desencadeia, ele vai anunciar Jesus Cristo, vai mostrar da sua vida, morte e ressurreição, falar do arrependimento de todos nós como pecadores e do batismo como limpeza pelos nossos pecados. Então, presumimos que foi isso, assim como Pedro fez lá em Atos capítulo 2. Tá? E agora, prosseguindo, vamos para o versículo 36. O versículo 36, ele diz assim: Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Então, meus irmãos, vejam o que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Isso é maravilhoso. A palavra diz assim:
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, nesse versículo que nós estamos vendo aqui, sobre a questão de que o eunuco encontra essa água, e a liberdade dele perguntar: o que me impede de ser batizado? Ou seja, a convicção que ele tem agora de Jesus Cristo, do seu sofrimento de morte, de que ele é esse que o profeta Isaías fez referência. Ele é convertido, ele realmente se arrepende, como nós vemos aqui, ele vê a necessidade do batismo, sabia como o batismo deveria se processar, e ele encontra nesse caminho, como vemos aqui, um lugar onde havia água, e ele, claro, convertido ao Senhor, ele deseja sim esse batismo. Veja o que o Evangelho é, o poder de Deus, a capacidade do Evangelho de rapidamente fazer com que esse próprio eunuco agora, uma vez levado ao arrependimento, ele deseja ser pelo batismo. E ele faz uma pergunta simples: o que me impede? E aí, irmãos, nós podemos trazer à luz do judaísmo, o que impediria ele, se digamos que fosse um batismo segundo a crença judaica? O que impediria? Impediria Deuteronômio, impediria uma série de coisas que foram colocadas como obstáculo, impediria a questão de toda essa segregação, de não fazer gentios e judeus como um só povo. Tudo isso impediria. E aqui é o teste, porque está sendo perguntado a Filipe, né? E que, graças a Deus, o Filipe está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Ele não vai recorrer às barreiras, que seria natural. Seria muito natural a Filipe, como antigo, como judeu ainda, né, criar alguma barreira. Mas Filipe, hoje, é transformado pelo Espírito Santo e sabe que a resposta que ele vai dar para esse convertido é que não há barreira nenhuma. E ainda podemos trazer algum conteúdo para os dias de hoje, meus irmãos, porque a gente vê ainda locais de reunião, igrejas, religiões, fazendo tanta coisa para que as pessoas sejam batizadas, fazer cursinho, fazer não sei o quê. Tem pessoas que dizem que ainda não estão preparadas para serem batizadas. E a gente sabe aqui que o que aconteceu com esse eunuco foi uma pregação, foi anunciado Jesus Cristo, foi falado da sua vida, morte, crucificação, ressurreição, ascensão aos céus e a vinda do Espírito Santo, o arrependimento pelos pecados e o batismo. Isso, se alguém confessar, como sabemos que se encontra isso em Romanos, capítulo 10, versículo 9. O que diz Romanos, capítulo 10, versículo 9? Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, isso aqui é o passo para que o batismo possa ocorrer. E hoje, ainda como nessa, graças a Deus aqui não aconteceu isso, mas quantas barreiras nós vemos ainda nos dias de hoje, as pessoas querem ser batizadas, confessam Jesus Cristo, tem Ele no seu coração, foi anunciado Jesus Cristo a elas, e ainda há uma dificuldade, não, você não pode ser batizado porque não está preparado, isso e aquilo, que o Senhor tenha misericórdia disso, e que essa passagem possa constranger aqueles que ainda impedem o batismo, como não no caso do eunuco, não foi impedido, para a glória e honra do Senhor. E aí, ainda sobre esse... eu já citei, no caso, o versículo 36, na prova da... Deixa eu só voltar aqui. Voltar, então, a Atos 36. Seguindo eles aqui a água, o que impede ser batizado? Então, vamos agora para o versículo 37. Aí é importante que os irmãos notem que o versículo 37 é colocado entre colchetes, né? Então, vou fazer a leitura. Filipe respondeu: é lícito, se creres, aleluia, que é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, acerca desse versículo 37, ele está colocado entre colchetes. O que quer dizer isso? Que foi um acréscimo ocidental, da parte ocidental, né? Não encontrado nos manuscritos mais antigos. Então, foi algo colocado aqui, não está no original, mas muito a ver com o que se encontra lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9.
E isso para que seja deixado uma ênfase do qual é o que impede de ser batizado. Seria o 37. Se a pessoa não crê de todo o coração, não crê, né? Não confessa Jesus Cristo, não crê de todo o coração, isso seria um impedimento. Mas, fora isso, nada pode ser impedido. E é o que nós vimos nessa passagem. Então, esse versículo 37 é um acréscimo, mas muito importante, para que seja dado uma direção com relação ao que as pessoas têm que estar com relação ao batismo. Elas confessam que Jesus Cristo é o Senhor e no coração creem. E esse é o importante para que o batismo ocorra. Tá? Então, vamos prosseguir agora o versículo 38. Versículo 38 diz assim: então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E aí, meus irmãos, aqui vem vários questionamentos acerca desse versículo 38. Como é que se deu esse batismo? A gente sabe que estava no caminho, numa estrada deserta, mas deserta é pela questão de pouco movimento. Há, como a geografia mostra, que perto de Gaza há um rio que corre ali. Então, pode ser o caso de que ele, nessa localidade, viu esse rio e aí direcionou a Filipe a pergunta: aqui há água, o que me impede de ser batizado? E aí a pergunta também é sobre como foi esse batismo. Será que foi por imersão? Será que a água desse rio era até a cintura? Há uma corrente que acredita que eles dois, dentro do rio, quando batizado, a água dava até a cintura e Filipe derramou água sobre a cabeça desse eunuco. Assim se deu o batismo. Né? Então, a forma como que o batismo foi feito não é o mais importante. Isso aí, o batismo, como sabemos, é uma comprovação, mas já nasceu no coração daquela pessoa. Ela creu no Senhor Jesus Cristo e seu coração confessa a Ele. Isso é o que testemunha a sua conversão. E agora o batismo é para realmente dar um testemunho terreno de que aquela pessoa realmente foi lavada de seus pecados. E aí são essas considerações do versículo 38. E agora vamos para o versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e, não o vendo mais o eunuco, e este, desculpa, deixa eu ler melhor, porque não vai ficar bem a forma que eu li. Então, vou repetir. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este, no caso, o eunuco, foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Então, acerca desse versículo 39, existe uma outra, desculpem, deu uma caída aqui no vídeo. Acerca desse versículo 39, existe uma outra versão desse mesmo texto, do versículo 39, que diz assim: quando saíram da água, o Espírito Santo caiu sobre o eunuco, mas o anjo do Senhor arrebatou a Filipe. Então, meus irmãos, essa questão de que foi o Espírito que arrebatou a Filipe, se foi um batismo no Espírito ou não, eu não queria entrar em consideração. Por quê? Porque a gente pode fechar o texto aqui, como ele diz, que o eunuco, ele foi seguir o seu caminho cheio de júbilo. Então, o que a gente pode presumir, embora há quem diga que ele não foi batizado no Espírito, só foi batizado em nome de Jesus, mas vejam, ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. E é interessante que, embora que a gente veja nesse texto que o Espírito arrebatou a Filipe, aí dá a entender que houve uma operação milagrosa, como uma tirada de Filipe daquele ambiente, rapidamente, com um passo de uma coisa extraordinária, ele fosse para outro local. Isso aí a gente não tem muito como concluir, mas o que é mais importante aqui nesse texto é mostrar o seguinte: quando essa conversão do eunuco, agora ele não está mais preso ao homem, agora ele está vinculado ao Espírito Santo. Então, muitos de nós gostamos de fazer prosélitos, né, de chamar pessoas para, juntamente com nós, sob a nossa liderança, seguirem a Jesus. E aqui, esse versículo 39 mostra uma coisa maravilhosa. Claro, Filipe prega a Jesus, leva esse oficial etíope à conversão, mas vejam, logo que o Espírito Santo começa a atuar, não há mais esse vínculo de homem, não precisa mais que homem algum
leve esse homem a essa compreensão. Agora, o Espírito Santo vai se encarregar. Então, esse 39 tem algo muito importante para a gente. Quando nós fomos encarregados pelo Senhor de pregarmos o Evangelho, nós temos que ter essa sensibilidade. Assim que pregarmos e convertermos as pessoas, devemos dar a liberdade delas de seguirem o Senhor. O próprio Senhor, quando pregava, né, como ele alcançava as pessoas, ele não transformava essas pessoas em pessoas que agora que você está convertido, vem, me segue, não. Ele dava a liberdade. E isso tem muito a ver com esse versículo 39. Ele é mais voltado para essa questão de que Filipe cumpre sua missão. Esse eunuco é alcançado pelo Evangelho. O Espírito Santo atua nele, e agora é o Espírito Santo que vai se encarregar. E nós, com certeza, podemos dizer que esse homem vai seguir seu caminho, vai lá, voltar para suas terras, né? Lá para a África, para a Etiópia. E, com certeza, ele agora, cheio de júbilo, ele vai anunciar Jesus Cristo. Ele vai fazer o que aquela mulher samaritana fez quando Jesus Cristo visitou ela e mudou realmente, transformou ela numa pessoa agora que vai ser usada para a pregação do Evangelho. Então, com certeza, esse júbilo que agora está, essa alegria maravilhosa que está nesse eunuco, vai levá-lo a alcançar outras almas, né? Do seu interior agora fluirão rios de água viva, capazes de levar o Evangelho a outras pessoas. E agora, como nós já vimos, ele vai ser um precursor lá na Etiópia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, meus irmãos, vamos ao último versículo, versículo 40, que diz assim: Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E aí eu queria fazer um comentário com os irmãos e que vejam, a experiência de Filipe foi interessante. Filipe teve uma primeira experiência que foi uma evangelização em massa, foi aquele episódio com os samaritanos. Depois, Filipe é levado a uma evangelização pessoal. E até uma coisa que poderia acontecer, né, era Filipe reclamar, porque ele podia dizer assim, mas eu fui um dia levado até a Samaria, converti tantos samaritanos e agora sou levado para converter apenas um. Vejam a disposição desse homem Filipe, um homem realmente com o coração segundo a vontade do Senhor. Ele não questiona que, diante de uma obra que ele tinha de estar pregando para os samaritanos, ele podia até questionar, mas por que eu vou deixar Samaria, né, que já estou ganhando tantos para o Senhor, e agora o Senhor me quer lá no deserto, quer numa estrada deserta, e aqui para evangelizar apenas para uma pessoa. Vejam, a entrega de coração para a obra do Senhor, sem ele percebendo que é apenas um instrumento daquilo que o Espírito Santo quer movê-lo. Então, isso é maravilhoso. E também podemos fazer uma comparação dessa evangelização de Filipe em relação aos samaritanos e essa pessoa aqui no episódio do eunuco, que em ambas as evangelizações ele empregou a mesma mensagem bíblica. Se nós formos voltar àquele texto lá anterior do capítulo 8, ele anunciou a Jesus, as pessoas ficaram maravilhadas, foram batizadas, a mesma coisa, foram levados ao arrependimento. Então, o método não mudou, embora sendo uma evangelização, no caso dos samaritanos em massa e pessoal. A forma foi a mesma. Porém, há uma diferença. Nesse segundo episódio, Filipe conseguiu atuar sem qualquer necessidade de seus esforços serem suplementados pelos apóstolos. Os irmãos se lembram naquele primeiro episódio com os samaritanos, João e Pedro foram até lá e houve aquela questão daquele Simão. Houve uma suplementação do trabalho dele lá de evangelização em massa com os samaritanos. Já aqui com o eunuco, não. Foi por completo. Então, no segundo episódio, Filipe conseguiu atuar sem qualquer necessidade de seus esforços serem suplementados. Ele agora está realmente preparado. E aí vemos, né, que Filipe também é totalmente desapegado, porque ele poderia também, nesse episódio da estrada de Jerusalém até Gaza, também achar que agora o lugar dele é estar ali para evangelizar outros, e não. Ele agora é levado a uma nova situação, né? Uma nova missão de evangelização. Ele agora está em Azoto, e nós sabemos que esse Filipe,
ele vai percorrer várias cidades, são cidades até dos filisteus, né? Azoto e várias outras, e nós vemos no fim que ele vai estar em Cesareia. E, se não me engano, é Atos capítulo 21, Atos capítulo 21, os versículos 8 e 9. Lá Paulo vai dar um testemunho, né, que o final ali desse caminho percorrido por Filipe, né, iniciando ali de Jerusalém a Gaza, e ele chega em Azoto, ele vai, no final, estar em Cesareia, que diz assim, em Atos capítulo 21, versículos 8 e 9. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que é este, né, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. Olha aí o efeito da pregação do evangelho de Filipe na sua casa, né, em levar realmente esse evangelho à frente e cumprir aquilo que o próprio Senhor disse lá em Atos 1, né, voltando. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus irmãos, que nós possamos ter a experiência do que foi essa de Filipe com relação ao eunuco, a experiência de como o batismo é simples, que a gente não complique, mas que a gente possa ser um a colaborar com a expansão desse evangelho. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.